Olá pessoal, hoje eu vim mostrar mais um jogo novo para vocês, que é o jogo de memória das texturas. A gente sempre vê na internet aqueles tapetes grandes que os professores fazem nas escolas para as crianças desde muito pequenininhas irem pisando e sentindo materiais de texturas diferenciadas. Pois bem, é um material muito legal, mas fazer para vender, além de ficar muito caro, seria um tanto grande. Então eu pensei numa forma de fazer uma experimentação de texturas, só que de forma mais compacta e por isso mesmo mais prática tanto de usar quanto de guardar. O jogo da memória das texturas é um jogo muito simples, porém muito bem trabalhado. Ele vem com 10 fichas de texturas diferentes, só que elas são sempre uma dupla. Então, na verdade, são 20 fichas com 10 texturas diferentes. Eu vou mostrar para vocês uma a uma detalhadamente. Não sei se no vídeo vai dar para ver, mas essa é a lixa. E aí o legal é que as duas fichas, elas têm a textura tanto na frente quanto no verso. Por quê? Porque a forma como a gente vai jogar, a criança vai sentir e não ver. A memória não é pela visão, a memória é pelo tato, né? Pelo sentir a textura. Então, é importante que quando a criança pegue a ficha, ela sinta a textura em qualquer lado que ela mexer, ou nos dois lados, que é como a gente geralmente pega alguma coisa, certo? Então, essas duas são de lixa, né? Seria o primeiro parzinho. Depois a gente tem um parzinho que é só um EVA. Então, o EVA, ele é liso, porém levemente macio. Depois a gente tem mais uma duplinha agora com um EVA toalhado. O EVA toalhado, ele tem essas ranhurinhas, né, que deixam ele mais texturizado e muito menos liso, ainda macio, mas muito menos liso do que o EVA comum. Depois eu tenho essa fichinha que vem com algumas tiras de EVA colado, tanto na frente quanto atrás, o que cria uma textura também com alguns intervalos aqui que a criança vai sentir de forma diferenciada. Embora seja a textura do EVA, ela está mesclada com a textura do papelão da ficha. E quando a criança sente dessa forma, ela sente uma textura diferenciada, ok? Depois nós temos a ficha com uma ficha mais básica que tem, na verdade, que é o papel com o contact por cima, né? Então é um papel laminado, também frente e verso, que é bem lisinha, mas é diferenciada das outras, né? Quando a criança for sentir. E aí a gente tem essa daqui, que é emborrachada, aquelas passadeiras, né? Que vende por metro, também é uma textura bem diferente. Embora, teoricamente, ela seja parecida com essa, veja aqui, apesar de ter essas ondinhas, né, que dão a textura, ela é uma textura contínua, ela é sempre a mesma textura emborrachada. Aqui as ondinhas são de texturas diferenciadas, certo? Então também sempre frente e verso, tá? Aí a gente tem a textura do feltro, que também é uma textura lisa, porém diferenciada das outras texturas lisas que tem aqui no jogo. É uma textura mais parecida com a do tecido mesmo, mas um tecido também um pouco mais texturizado do que se fosse um tecido normal colado na pecinha de papelão. Daí nós temos essa que é uma espuma, aquelas espumas que geralmente vêm protegendo aparelhos eletrodomésticos grandes, como televisões. Então, é aquela espuma. Ela é mais fofa, bem mais fofa do que o EVA, embora seja também do que esse EVA aqui, né? Que é só um EVA liso colado. E também tem uma textura diferenciada do EVA, além de ser mais fofa e mais espessa também. Então, temos duas delas também e dos dois lados, certo? Daí vem essa, que é um EVA, só que texturizado com furinhos. Então, aqui o que a criança vai sentir é a textura do EVA, porém com alguns furinhos, né? E a ideia é que ela pare mesmo e coloque a ponta do dedo, passe
os dedos para sentir todas as nuances, os pormenores aí de cada ficha, de cada textura. Então, são duas dessa também. E a última é essa que vem com um EVA glitter, que também é uma textura diferenciada. Algumas texturas são parecidas entre si, né? Mas, de qualquer forma, todas são diferentes. Então, são possíveis da criança perceber a diferença. Mas não deixam de ser parecidas em alguns aspectos, tá? Por exemplo, o EVA glitter, ele também é macio, não tanto quanto o EVA comum, mas ele tem essa aspereza que é dada pelo glitter. Então, nós temos aí as 10 texturas, 2 fichinhas de cada uma. Mas por que 2 fichinhas se é um jogo da memória onde a criança não vai virar as peças, né? Nem tem como, os dois lados da peça tem a textura que a criança vai verificar. Então, a gente vai precisar de um artifício chamado, e bem conhecido, lata surpresa. Poderia ser uma caixa surpresa e poderia até ser até um saquinho mesmo, de onde você vai tirando as peças ou você coloca algumas peças para a criança adivinhar. Desde que a criança feche os olhos, no caso do saquinho, né? A caixa e a lata surpresa, elas têm a vantagem de já as coisas aqui dentro já ficarem meio invisíveis. Então, você pode afastar, pedir para a criança olhar para o lado na hora de pegar. O saquinho também dá para fazer isso tranquilamente, tá? A lata surpresa não vem junto. Eu vendo também a lata ou a caixa, mas ela não vem junto. O jogo da memória das texturas são só as 20 fichinhas com 10 texturas diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Como que se brinca? Vou mostrar uma forma bem simples, né? Aí, claro que a imaginação do professor, do terapeuta, enfim, dos pais, vai trazendo outras formas de se brincar. A maneira mais simples e que eu acho bem legal para a criança perceber as texturas, descobrir e sentir as texturas é a seguinte. Primeiro, obviamente, você deixa a criança sentir todas as pecinhas, falar aquilo que ela acha, né, aquilo que ela está sentindo sobre a pecinha. Pode pedir para ela encostar na mão, para ela encostar no braço, para ela encostar até no rosto, tá? Ou alguma outra parte do corpo que você acha que seja sensível o suficiente, ou um pouco mais, um pouco menos sensível do que as mãos, para que ela perceba essa mesma textura em diferentes partes do corpo, com diferentes pedaços de pele, vamos dizer, né? Porque tem alguma pele do nosso corpo que é mais sensível, outra, por outro lado, pode já ser menos sensível, porque também tem essa função, a pele no nosso corpo. Então, a ideia é, depois que a criança explorar todas as texturas, ou algumas de cada vez, também tem essa proposta, né? Você não precisa dar todas as texturas de uma vez, e aí você pode pedir para a própria criança escolher, ou você mesmo escolhe, por exemplo, 2 texturas diferentes. Então, comece por texturas bem diferentes entre si, como, por exemplo, essa da lixa e essa do EVA comum. Eu não começaria, por exemplo, com a da lixa e a do EVA glitter, porque são parecidas, são diferentes, mas são bem próximas. Então, eu começaria com 2 texturas, 2 fichas de texturas bem diferentes, para facilitar um pouco para a criança, enquanto ela vai aprendendo a exercitar essa percepção das texturas, certo? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente coloca uma ficha de cada uma das texturas que a gente quer brincar com a criança dentro da lata surpresa. Então, eu vou colocar a lixa e vou colocar o EVA comum. E aí, como são 2 fichas, eu deixo elas 2 para fora, as 2 iguais, né? Para fora, as outras 2. E eu delimito para a criança, especifico qual exatamente que eu quero que ela encontre primeiro. Então, primeiro eu vou querer que ela encontre a lixa. A ficha que fica aqui fora, ela serve para a criança não só visualizar, mas também sentir mais uma vez a textura e criar essa memória sensorial, para que depois ela vá para a lata e dentre as 2 fichas que já estão lá dentro, ela consiga achar a que eu quero, a que ela acabou de criar uma memória sensorial. Então, vamos ver. A criança coloca a mão na ficha, na lata, desculpe, sem olhar, né? No nosso caso, a mão fecha toda a lata, mas
da criança também ela não vai conseguir ver, o que ela vai ter que fazer é sentir as duas fichas que estão aqui dentro. E quando ela sentir a ficha que ela acha que tem a mesma textura que você pediu, especificou, ela tira essa ficha e a gente vê se ela formou um parzinho. Se formou um parzinho, é um ponto para a criança. Pode se jogar em dupla, pode se jogar até em trio e vão se fazendo esses desafios para as crianças que estão jogando até que elas somem, né, uma determinada quantidade de parzinhos, pode dar uma, duas, três chances de cada vez ou não. E aí quem tiver mais parzinhos no final do jogo ganha. Mas pode ser só um exercício mesmo de criar essa memória sensorial. Tá? Acho que essa forma mais simples de brincar, né? Então vamos supor, você colocou, vamos supor que tem mais crianças brincando aqui, e aí o primeiro jogador achou o parzinho dele, agora você quer que o segundo jogador ache. Então, essa ficha já está colocada dentro da lata, você vai escolher uma outra ficha, como eu disse inicialmente, bem diferente dessa, para que a criança tenha alguma dificuldade ao achar. Então, por exemplo, o EVA liso e o EVA glitter. Aqui tá faltando o EVA glitter, então eu já vou colocar ele na lata e vou deixar as duas que eu coloquei para a criança se referenciar. Agora eu quero que ela ache, o próximo jogador ache o EVA liso. Então, mais uma vez, ele passa os dedos, passa na pele, onde quiser, da forma como preferir, para memorizar essa textura de forma sensorial. E aí, esse próximo jogador coloca a mão na lata. Vamos supor que ele quis ser muito rápido e tirou a ficha com a textura errada. Então, aí você define se vai ter mais uma chance ou não, né? Você que está delimitando o jogo, você pode definir ou pode definir junto com a criança. Pode dar mais uma chance, por exemplo, e aí vai ser mais uma chance da criança sentir de novo a textura e criar essa memória sensorial. Achou, faz o parzinho e assim o jogo segue, ok? Depois é um jogo até que as crianças conseguem jogar autonomamente, né? Mesmo sem esse comando do adulto, mas primeiro eles têm que fazer esse trabalho de exploração, que é muito legal, e infelizmente a gente acaba trabalhando pouco, né, de forma assim sistematizada, vamos dizer, de forma lúdica, mas específica para a questão da memória sensorial. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esse jogo já está disponível para venda, na verdade para encomenda, né? Vocês sabem que os jogos são feitos sob encomenda e para quem tiver interesse, basta acionar o meu WhatsApp. O número vai ficar no primeiro comentário fixado no topo dos comentários para que todo mundo consiga achar, tá bom? Peço que se você gostou desse vídeo, siga o meu canal e também as minhas outras redes sociais no Instagram, gcarola.jogos. Obrigada!